Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Minha gente, se tem uma coisa que é boa e importante nessa vida, é ir para a escola, aprender, passar por todas as etapas. Mas olha, não seria ainda melhor se nesse momento que a gente tem que aprender tanta coisa de matemática, física, geografia, a gente também pudesse aprender com referências ao nosso próprio território, à nossa caminhada, à nossa trajetória, as coisas que a gente tem identidade, as coisas que a gente vê no dia a dia. Olha, com esse intuito que acabou de ser lançado o livro Território que Ensina, Saberes do Cerrado na Escola. Essa é uma publicação coletiva que veio por conta da Associação Comunitária dos Pequenos Criadores de Fecho de Pasto, lá de Clemente, no interior da Bahia. A gente vai falar com um dos responsáveis para essa publicação, que é Eudo Moreira Barreto. Desde já, Eudo, um prazer falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, amigo. Lucas, acho que a escola é um espaço que parte da vida das pessoas, da gente, de todas ela inicia na escola. E até um pouco antes, assim, a gente que é das comunidades tradicionais, dos territórios tradicionais, a escola, ela germina junto com a gente. Você entra na escola com 6 anos, pré-escola com 4 anos, mas quando a escola é dentro da comunidade, a escola é parte integral da vida, do saber, dos fazeres. Ela não é tudo, mas ela é importante que ela se dialogue com tudo, ela precisava dialogar com tudo. Então, o prazer é nosso, o prazer é da comunidade em estar dialogando sobre esse assunto que ele é essencial e ele faz parte da vida de todas as pessoas. E algumas pessoas que não tá diretamente disso, são poucas pessoas hoje no Brasil que não têm acesso à escola, que deveria ter acesso a isso. Então, esse momento a gente agradece, que é muito importante para as comunidades e para o fazer da escola e da vida. A alegria é toda nossa, meu amigo. A gente que agradece essa disponibilidade. E bora entender um pouquinho mais sobre essa publicação, um Território que Ensina, Saberes do Cerrado na Escola. Qual que é a proposta? A proposta é substituir os livros tradicionais pedagógicos que a gente tem, formalizado pelo MEC, ou qual que é o intuito que eles possam agregar? Como que funciona mais ou menos? Então, o intuito desse material é um material que possa dialogar com os outros. Assim, não é substituir os materiais da rede de ensino, os materiais didáticos propostos pelo MEC, mas é trazer elementos que muitas das vezes não estão nesse material. Os saberes do Cerrado, os saberes das comunidades, os saberes da vida das pessoas que não estão nesse material, que às vezes ele é muito amplo, pensando no Brasil todo, e não dialoga com algumas questões que são muito da comunidade. É de ser um material a mais, que traz todas as características, todos os elementos necessários para a sala de aula, mas seja um elemento complementar que valorize os saberes e o modo de vida ancestral, os territórios e tudo que ocorre no território. Consegue dar um exemplo para a gente de que conteúdos a gente pode encontrar nesse livro? Um exemplo disso é a água. Tipo, hoje a água é um hoje não, sempre a água foi um elemento essencial para a vida humana, para a vida no planeta. E hoje muito mais, porque a água é um elemento também que se trata de escassez. Então, a água está em escassez, então é um elemento muito essencial. E muitas das vezes, nos territórios da gente, tem muitas nascentes, muitos riachos, muitas fontes d'água, ou, ou os rios que passam perto, e muitas das vezes passa despercebido pela correria, pelos afazeres da escola, pela rotina dos livros didáticos. Então, o elemento da água, que ele é essencial, o corpo nosso é formado por água. Então, nesse livro, ele traz nos seus capítulos sobre a água no território, e dialoga sobre como que a água surge, cuidado com a água, cuidado com o território, de onde nasce a água, é importante cuidado com as nascentes, com os rios, os riscos, os conflitos, as disputas, os fazeres do dia a dia, desde o escovar, ao lavar a louça, ao uso da escola, e o cuidado com as fontes nascedoras da água, com o cerrado, com o clima, com os rios, e traz os rios, nós estamos aqui na região do Cerrado, então, traga diversas nascentes que compõem o território e que nos faz os alunos, professores, a ter um olhar, a ver o que está perto, ver as nascentes como perto, às vezes o olhar vai para longe nos livros didáticos e esse material ele provoca, ele incentiva a olhar o perto e o que o perto vai longe. Tipo, nós estamos aqui em Contina
é as águas que nascem aqui. Nós estamos aqui 39 nascentes, que alimenta três grandes rios, Formoso, Arrojado, Corrente, que vai para o Rio Corrente e vai para o São Francisco. Então, daqui da comunidade, de todas as comunidades, nasce um elemento, que é a água, e que ele percorre todo o Nordeste. Então, é um longe que é perto, e que no Nordeste vai para Juazeiro, Petrolina, que é um espaço que produz, por exemplo, as frutíferas, que vai para a Europa, que vai para outros países. Então, e a escassez da água também, o que ocorre também, envenenamento da água, a grande monocultura que está na região, que trata as grandes lavouras com pulverização aérea, que vai direto para os rios, para a água, e que ele acaba contaminando todas as águas, que não é só no local, mas fora. Então, esse material traz esse elemento, dialogar um pouco sobre esse elemento que é essencial para a vida. É muito bonito, e é muito bonito isso que tu traz pra gente, Eudo, sobre o perto vai longe, né? A gente tem percebido isso, quanto é importante falar do seu território, falar da sua vivência, que às vezes essa é a melhor maneira de falar com o outro, falar com o universal, né? A gente vê próprio nos filmes agora, né, que estão aí despontando o mundo afora, tipo O Agente Secreto, que inclusive é protagonizado pelo seu conterrâneo aí, o Wagner Moura. É um filme que ele fala com muita particularidade do Recife, de algo específico do Brasil, mas conseguiu encantar o mundo justamente porque fala com propriedade. Então, às vezes, o que a gente mais precisa para dialogar com todo mundo é conseguir falar com a gente mesmo, né? Falar com as coisas que fazem sentido. Eudo, vou pedir para tu apresentar um pouquinho para a gente das comunidades Fecho de Pasto, que estão localizadas majoritariamente na Bahia, na região oeste, região norte. São mais de 1.000 comunidades tradicionais, né? É bastante gente que vive com esses saberes ancestrais, né? Explica um pouquinho para a gente a origem dessas comunidades. Então, aqui na Bahia, são mais 700 e tantas certificadas, porque aí é o Estado que dá um certificado para essas comunidades, e mais de 1.200 comunidades que estão espalhadas que não conseguiram ainda ser certificadas. Na verdade, tem um reconhecimento oficial do Estado. Porém, essas comunidades existem há mais de 300 anos. Essas comunidades são comunidades tradicionais, que estão espalhadas na Bahia toda, desde o sertão da Caatinga, das regiões do Juazeiro, Barra, Oliveira do Brejinho, Campo Alegre de Lourdes, Curaçá, Uauá, Correntina, Santa Maria, se espalham em várias regiões da Bahia. São comunidades que são pessoas que uma das centralidades dessas comunidades é a convivência, dialogar com a natureza, com a vegetação em pé. Na região dos fechos, aqui na região oeste, é com o cerrado. Se é dialogar, produzir, viver, produzir cultura, mantendo o cerrado em pé. Da mesma forma que as comunidades de Fundipache que estão na Caatinga, é como conviver com esse espaço sagrado, espaço de vida, mantendo a Caatinga em pé. Então, uma das características dessas comunidades, tanto Fundo como Fecho de Pasto, é fazer uso comunal de um território, de um pedaço de terra, de uso comum para produção, criação de ovelha, de gado, a extração do umbu, do mel, do pequi, do buriti, das frutas nativas. Então, a centralidade é desse uso comunal do território. E o território, tanto para a questão produtiva, como para os saberes diversos, desde as questões culturais e outras questões. Então, são comunidades que conserva a natureza, que produz alimento, produz vida, produz cultura, e que está espalhada na Bahia toda. Só que no Oeste, por exemplo, as comunidades que ainda tem um território aqui, a gente passa de 150 mil hectares de cerrado em pé. As áreas comunais, que as famílias têm áreas que fazem gestão comum dos territórios, e tem os espaços, as áreas individuais onde as famílias vivem. E que essas comunidades, historicamente, têm enfrentado diversas violências desde a negação das narrativas por parte dos órgãos ambientais, dos órgãos de terra, dos órgãos do Estado, quanto à pressão por parte do agronegócio sobre as comunidades na apropriação, na grilagem dos territórios. E desde os anos 70, aqui no Oeste, por exemplo, desde os anos 70 que as comunidades têm sido vítima de uma série de pressão sobre elas, e a tentativa de invisibilizar essas comunidades. Num estudo que teve da Embrapa, no Matopiba, a Embrapa mencionou que aqui nessa região do Matopiba não existe comunidades tradicionais. Então, é invisibilizar a vida das comunidades.
Uma das coisas que esse material traz também é a história da visibilidade. Assim, da visibilidade, que essa visibilidade consiga dialogar com todos os sujeitos, desde a criança, os jovens, o adolescente, o professor, os pais, é, de se fazer, de se fazer como sujeito do espaço e de se tornar visível e colocar, dar expressão às narrativas da existência, que é uma existência secular. Então, contrapor o que as multinacionais, o próprio Estado, há século vem negando para tentar invisibilizar as pessoas, para ficar mais fácil de se apropriar das riquezas dos bens naturais, que aí é a terra, a água, os minérios, e a natureza de uma forma, e o território de uma forma só. E a força de trabalho, jovens, enfim, quando se apropria do território, fragiliza a vida das pessoas. E quando fragiliza, fica mais fácil de se apropriar da força de trabalho, dos saberes e de manipular as pessoas. Eu ia perguntar justamente isso, né? Se a publicação desse livro didático, Território que Ensina Saberes do Cerrado na Escola, de certa forma, é uma resposta a todas essas ameaças, tentativas de invisibilização do povo, da comunidade, é uma maneira de reafirmar que vocês estão aqui, quem são vocês e mais, que são um povo unido, que eu imagino que esse livro deve circular entre todas essas 1.000 comunidades. Acho que o intuito é que todas as escolas de cada comunidade recebam esse livro didático, que os alunos, todos os milhares de alunos, tenham esse livro junto com o restante do material didático. Nós fizemos uma conversa com o Estado, que o ideal é que o próprio Estado, assim, é uma iniciativa da sociedade civil, mas o ideal é que o Estado tenha ele o Estado, os municípios que têm esse material na sua própria estrutura de ensino público, para que ele possa ter maior alcance. E aí é um desafio também, isso é um desafio, porque o espaço escolar é um espaço de disputa. Há muito tempo e recentemente tem avançado muito a história das grandes empresas querer propor, construir os projetos político-pedagógicos das escolas. E, assim, se apropriar de tudo, desde as crianças, dos saberes das narrativas desde criança. E eu acho que quando a gente pensou em fazer esse material, um pouco disputar esse espaço também. Trazer esse material, que na verdade é registrar o que somos, para dentro dos espaços de reflexões das escolas. Em vários lugares aqui, por exemplo, aqui na região de Barreiras, Pontina, tem a história das associações de irrigantes, associações do agro, que produzem uma série de material, algodão que aquece, outros materiais, e está indo o tempo todo para as escolas para levar esse material para que a escola possa propagandear os seus efeitos para nós, muitas das vezes, grande maioria das vezes, devastador. Então, para o algodão estar lá na lavoura, aqui no nosso caso, está em cima do sangue das famílias. Então, expulsar as famílias para plantar o algodão. Não que o algodão não seja bom, mas é preciso ter regras, é preciso saber não em cima dos territórios das comunidades. Então, aqui na região isso tem sido muito forte, eu acho, na Bahia toda, os grandes empreendimentos querendo ocupar o espaço da escola para trazer suas narrativas. E aí esse material que ele seja, ele está sendo, já foi feito vários lançamentos, apresentações, tanto aqui para o governo do estado, para os municípios, para outras regiões do Brasil, para que assim, a gente consiga uma força coletiva de apresentar ele no espaço escolar, para fazer. Nem sempre é acolhido porque existe a narrativa. Então, o que nós estamos propondo é a afirmação das comunidades como uma forma do bem viver, de conviver bem com a natureza, de produção. Então, nós estamos fazendo, é possível viver nos seus espaços, valorizar o que é produzir e ter seu território conservado. Então, isso contrapõe o que o grande capital está fazendo, tirar as pessoas para transformar a natureza em mercadoria. Então, os materiais das fazendas têm chegado muito mais rápido e muito mais acolhido, porque chega banhado de dinheiro, inclusive, às vezes, do próprio sangue das comunidades, e o nosso, ele é menos, assim, e está chegando devagar e com o esforço coletivo das comunidades, dos professores que acolhem, e, assim, é um material muito importante, mas ele é desafiador porque ele está
também no espaço que é disputa. A escola é um espaço de disputa. E É ele está no muito. espaço de disputa com narrativas afirmativas da importância das comunidades e uma narrativa positiva da permanência das comunidades e da garantia dos direitos das comunidades e dos povos camponeses no geral. É riquíssimo essa reflexão que tu traz para a gente, Eudo, porque a gente está muito acostumado a ver essas tentativas de grilagem, ameaça, expulsão dos territórios, das comunidades tradicionais por parte de latifúndios, do agronegócio de forma geral. E isso, infelizmente, tem sido muito corriqueiro e aqui no Brasil, de fato, a gente acompanha de perto. Mas isso que tu traz, que é uma maneira, digamos, indireta de fazer essa expulsão, uma maneira de fazer uma doutrinação, de cooptar o conhecimento por meio dos livros didáticos, por meio de tentar impor uma forma de ensino nas escolas, não vou dizer que é inédito, mas eu vou dizer que é algo um tanto quanto novo, é uma maneira realmente até mais, como a gente pode dizer, perspicaz realmente de tentar fazer essa dominação desse território, não deixa de ser isso, né? Uma maneira de tentar convencer talvez os alunos, a nova geração, de que o que é bacana é o agronegócio, são esses grandes latifúndios, não toda a ancestralidade, toda a relação orgânica que a comunidade tem com o território. Assim, a gente está entendendo que esse material é assim, uma coisa nova, assim, é uma coisa nova nessa perspectiva. A gente tem percebido muito material, muito mais assim, de cunho mais reflexivo. E o que esse material está propondo é um roteiro pedagógico. É um roteiro pedagógico de que possa tratar as coisas desde o miúdo, que a gente faz desde das coisas pequenas, que está na essência da vida. E aí outro elemento que assim, é um material muito também ele é muito específico para as comunidades nacionais aqui, muito voltado para o cerrado. Inclusive o título do território que ensina saber do cerrado da escola, voltado para o cerrado, mas a ideia é trazer os saberes desse espaço. Então, e é um material que ele pode ser adaptado para qualquer outro bioma, qualquer outra região, trazer os saberes do espaço de vida para dentro das escolas, que a escola deveria ser, deve ser, ela da comunidade e de valorização dos saberes e da existência. Assim, eu sou professor, também sou na comunidade tradicional, moro na comunidade, sou frecheiro, mas também sou professor. Mesmo sendo professor, é um desafio a gente, mesmo produzindo esse material, estar no espaço e trazer e dialogar sobre isso dentro dos espaços, porque o professor, o educador, ele tem assim, é um espaço que vai ter várias concepções. Então, trazer isso é desafiador. Como é um espaço, como a educação é um espaço muito importante da formação do ser humano, então, quando é algo novo nessa perspectiva, ele, no caso, esse material está sendo muito bem acolhido, mas também tem aqueles que não querem acolher, inclusive entre os próprios professores, e talvez pelo motivo de histórico de negação de achar que o importante é o de fora. E às vezes não é nem pela essência de querer, mas é uma historicidade de que as pessoas acham que o importante é o de fora e que a própria pessoa não é importante porque é um sujeito do espaço e o saber também não é importante, o lugar não é importante, assim, acho que está muito no automático. Nós fizemos alguns lançamentos, algumas palestras, então quando as pessoas se enxergam no material, as pessoas se encantam, se repensam do que pensavam. Então, às vezes as pessoas estão muito no automático, a sala de aula é muito no automático. E esse roteiro, ele é a ideia de trazer pontos para as pessoas refletirem, desde o acesso do riacho, da benzedeira, do vaqueiro, da curandeira, da parteira, da extrativista, das pessoas se enxergar e historicizar um pouco da sua vida, um pouco da existência e por que isso. Maravilha, minha gente. Esse foi Eudo Moreira Barreto, ele que é simplesmente o coordenador dessa publicação que a gente está falando, o livro Território que Ensina Saberes do Cerrado na Escola, um material didático que é destinado a professores e alunos do ensino infantil, ao nono ano do ensino fundamental, e a proposta é que esse livro seja implementado junto com o MEC, junto com as escolas municipais e estaduais, para que seja um livro de apoio, seja também uma outra forma de compreender a realidade
comunidade, uma maneira que os alunos consigam se identificar com o conteúdo. Então, sim, vamos aprender matemática, ciências, das formas mais gerais, história, mas que também possa aprender e valorizar esses conhecimentos ancestrais formulados, olha, por gerações atrás de gerações, e a gente está falando das comunidades Fecho de Passo, especificamente de Clemente, na região oeste e norte da Bahia, que é diretamente da onde ele fala com a gente. Então, só para fechar, Eldo, a ideia é que esse livro circule entre as comunidades, mas também que alcance a Bahia como um todo e, quem sabe, o Brasil de alguma maneira, para que todas as pessoas compreendam e saibam melhor o que são as comunidades Fecho de Pasto, é isso? A ideia é que esse livro ele esteja no espaço escolar, que as pessoas se enxerguem nos seus territórios diversos. Nesse caso, é se enxergar no Cerrado e nas comunidades tradicionais. Então, como ele é possível de adaptar, em que as pessoas se enxergam que o saber das escolas eles não percam a origem, a sua origem, a sua identidade e que dialogue a partir disso, que não tem nenhum problema de dialogar com as questões globais, nacionais, mas que não perca a essência de entender o seu local, de ver o seu riacho que passa ao lado da casa, que molha a sua roça, o rio que alimenta, que dá água para os animais, para a limpeza, para o dia a dia, que enxergue com um olhar de cuidado e com um olhar de parte, um olhar de parte, não um olhar distante, que é o que tem nos ensinado. Tipo, muitas das vezes a gente está estudando na escola com a criança do terceiro ano, vê um material tratando do nascente que está lá no Mato Grosso. Tudo ótimo, não tem problema. Mas por que não também refletir sobre isso que está na comunidade? Sobre os problemas centrais do lixo, da disputa territorial, da permanência, da geração de renda. E aqui tem um capítulo que trata do cuidado do planeta Terra, a Terra e a casa de todos os seres. Então, de olhar para o planeta como uma coisa essencial para a vida, não meramente uma passagem. Então, a escola ela precisa ser um espaço de trazer reflexões que ajude a pessoa a abrir os horizontes para a vida, mas a partir do espaço de vivência. A pessoa não precisa deixar de ser da comunidade tradicional para ser importante. A pessoa não precisa ir para São Paulo para ser estudada. A pessoa não precisa estudar necessariamente para sair. Que sair não é o problema. Não tem problema em sair, em viajar, em conhecer outras realidades, mas é saber que esse espaço sagrado, que cada um constrói, que as comunidades constroem, que os territórios constroem, ela é importante para a vivência local, de quem vive no local, e para um todo do planeta Terra, da casa comum de todos os seres. Maravilha. Então, é isso. É um desafio, nós que produzimos, desafio de quem acredita que a escola precisa dialogar sobre as coisas essenciais da vida. É isso. E adaptar esse material para fazer a disputa e ter um roteiro para o professor trabalhar no dia a dia, nas 4 horas por dia, nas 40 horas semanais, com as turmas nas escolas. Meu amigo, Eldo Moreira Barreto, mais uma vez, muito obrigado pela atuação e parabéns por esse trabalho. Até uma próxima, viu? Obrigado, Lucas. Estamos à disposição. Qualquer coisa, desculpa aí o transtorno, mas estamos aqui à disposição. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.